Olá, sejam bem-vindos a mais um Ajustando a Rota. Ontem tivemos um encontro maravilhoso aqui no escritório, um encontro extraordinário, né? Um bate-papo muito bacana para falar aí sobre marketing e o que o seu escritório tem feito para atrair mais clientes. E hoje nós estamos aqui para passar para vocês o que a gente tratou ontem e o que a gente está trazendo de novidade no podcast de hoje. Eu sou Jonathan Porto, advogado do Porto Severino Cunha, faço parte do Ajustando a Rota e estou aqui para somar um pouquinho na vida de vocês, advogados. Então tá. Bom, meu nome é Alexandre Romão Severino, o Severino aqui do Porto Severino Cunha, faço parte aqui do escritório, um dos sócios. E, bom, ontem, marketing, acho que é um tema que todo mundo está buscando. E o marketing, lógico, é muito amplo, a gente fala muito sobre isso, hoje a gente vai estar conversando, né? E ontem eu acho que a gente foi bem pro embrião, assim, né? Conversando com advogados mais experientes que tiveram ontem aqui. E aquele advogado que valoriza muito essa questão mesmo da indicação, de fazer um trabalho com excelência, de buscar excelência para que esse outro profissional traga, né, indique clientes para o escritório. Então, é aquele marketing amplo que a gente vai trazer desde aquele começo, em que tu começa ali no boca a boca, que tu depende muito do boca a boca, mas que hoje eu acho que até facilita muito, né, tu já ir direto para as redes sociais, não depender só do boca a boca, porque hoje começar hoje no mercado e fazer o que nós fizemos lá no início, né, que talvez hoje a gente está até fazendo Ajustando a Rota para mostrar que dá para ir além do que nós fizemos, porque talvez nós teríamos crescido muito mais rápido, talvez, não sei se teria, lógico que não teria todas essas redes sociais que tem hoje, tudo que tem esse aparato hoje, né, mas hoje você que está começando tem a chance de acelerar muito a advocacia em relação a quem começou há 15 anos atrás, 20 anos atrás ou 30 anos atrás, como foi o caso do advogado que estava ontem aqui com a gente, né? Então fique até o final desse podcast, porque hoje é marketing, é como atrair cliente aí para o seu escritório. Isso aí, sou Tatiana Cunha, também uma das sócias aqui do Porto Severino Cunha, que faz parte desse movimento do Ajustando a Rota, né? Como o Jonathan e o Alexandre falaram, ontem foi um encontro muito bacana de troca, de fato, de experiências, né? E enriquecedoras, na verdade, porque a gente viu que, muito embora o marketing esteja presente hoje, acho que pós-pandemia muito, né? Que cresceu bastante, não que antes alguns advogados já não fizessem, mas a gente viu que pós-pandemia cresceu muito, mas ainda assim foi um encontro que ficou evidente que, de qualquer forma, seja o cliente que a gente vai atender fisicamente ou o cliente online, que muitas vezes vem das redes sociais, né, e que não vem no teu ambiente mesmo, na tua estrutura física, o importante é o acolhimento, né, como a gente conversou muito ontem, a forma como você vai tratar esse cliente para que ele fidelize, para que ele de fato volte e também indique, que a indicação também é a forma que a gente conversou, que era lá originária, para a gente conseguir captar a clientela. Né? E ontem a gente trouxe aqui algumas perguntas e foi um debate muito bacana. E aí a gente começou falando sobre o que mudou na advocacia nesses últimos anos. E foi diante das pessoas, dos convidados que estavam aqui, foi uma pergunta que veio a calhar, né? Porque temos advogados de muito tempo de carreira e estão acompanhando essa transformação que vem sendo na advocacia. E aí, o que mudou daquele advogado, né? Lá no início da sua carreira, que não fazia marketing, que não tinha internet, né? Podemos dizer assim. Porque forte, né? De que forma naquela época, quando começou a sua carreira, o cliente encontrava o advogado? E aí a gente começou a falar sobre indicação, porta a porta, aquele primeiro familiar que traz um processo pra gente. E foi muito bacana isso, né? Então a gente trouxe uma linha, né? A linha mesmo de quando vindo da advocacia lá atrás até nos dias atuais, né? Foi muito, muito bacana, e quando a gente conversa lógico, a gente já está com quase 20 anos aí de história, né, de trajetória dentro do escritório da advocacia, e a gente já pegou muitas transformações, né, Tati? Mas quando a gente vê, né, um profissional, igual a gente teve a ilustre presença aqui do advogado antigo, aqui do, né, o José Braz da Silveira, aqui da nossa comarca aqui de Biguaçu,
E tu vê ele contando como que era lá no início, em 98, quando ele começou a advogar, como ele falou aqui, e dizer que atendia um cliente e fazia tudo no papel, ia lá corrigir, olha só, escrevendo de forma manual, ia lá, conversava com um professor que dava aula para ele para tirar algumas dúvidas, voltava no escritório, olha só como que era a comunicação, né? Então, era bem o boca a boca, não tinha nem a lista telefônica, que foi o que nós já pegamos aqui já na nossa época, lá em 2007, 2008, né? Olha só, de 98 até 2008 já são 10 anos. Olha só a transformação, né? Ele já viu uma transformação. E daí a gente começou a conversar. Poxa, em 2008, ali, 2009, talvez a nossa grande publicidade ali, que a gente pagava alguma coisa, era a lista. Sim. A gente pagava aquela mensalidade ali, né? Ficava durante o ano pagando, que daí entregavam, né? Era a época que entregava-se a lista em todas as casas. Então, tava lá o teu quadrinho com o nome do teu escritório. Quem tinha um pouco mais de dinheiro, colocava ali meia página, uma publicidade maior. Então, o dinheiro sempre fez isso. E quem, lógico, né? E quem tinha menos dinheiro, quadrinho menor, escritórios um pouco maiores, colocavam meia página, uma página, né? Tati, tem um microfone também, Tati. Aqui no Ajustando a Rota a gente é tudo no improviso. O nosso podcast. Mas a gente viu essa evolução, né? A gente ainda pegou o período antes, até a gente abriu o escritório antes um pouquinho de se formar administrativo. A gente chegou a imprimir panfleto para entregar, que fazia processos de recurso de multa, resgate de seguro de PVAT. Então, toda uma parte que a gente imprimia e nós mesmos íamos entregar esses cartãozinhos, olha só. E foi uma época ainda que se via muito do cartão. Hoje já faz tempo que eu não peço dinheiro de cartão, porque era muito comum, né? Já pediam 1.000, 5.000, porque se usava muito. Tu estava sempre entregando cartão, em qualquer lugar que tu ia, tu entregava. E a gente vê que hoje já não está tão recorrente assim, já é tudo digital, ninguém mais guarda cartão, é muito difícil receber um cartão físico hoje, é tudo já pelo celular, ler um QR Code, então já está por aí, mudou bastante, né? Ninguém segura mais um número, está tudo na agenda do celular. E mais um ponto é que, de fato, teve uma mudança muito grande, né? A gente percebe que, se for começar hoje, como a gente começou naquela época, vai passar muita dificuldade hoje. Vai passar muita dificuldade. Porque naquela época a gente começou praticamente com boca a boca. Porque não tinha as redes sociais que tinha, né? Na época, a gente é da época do Orkut, que nem existe mais. Então foi chegando, né, WhatsApp, Instagram, TikTok, né, o LinkedIn, então várias redes sociais aí, YouTube, que a gente está em todas elas, a gente foi entrando. Mas hoje, então, um cara que é novo, ele já entra já no meio de todo esse arcabouço para colocar o seu nome. Aí quando o cara fica só na indicação, ele nem se toca que tem um advogado lá que está captando, até o vizinho dele está vendo um vídeo, opa, que legal isso aqui. E às vezes vai com um advogado que nem ele conhece, só que ele perdeu a oportunidade de se mostrar, né? Acho que eu falei bastante, né, Tati? Vai lá? Eu acho e a gente ontem ainda conversou sobre isso, né? A questão de hoje, como facilitou bastante essa divulgação, é mais fácil a gente estar presente na casa das pessoas, né? Por meio das redes sociais, mas também a questão de se mostrar, de se valorizar, de fazer, mostrar autoridade, né? Autoridade para que, de fato, o cliente que vai ver lá a tua publicação, a tua postagem, verifique que, de fato, o advogado ali é bom, é com ele que eu vou e vai atrás e vai buscar para contratar. Já tivemos casos aqui no escritório, por exemplo, né, de cliente que recebeu informações de determinada demanda de outros escritórios, mas voltou para o nosso porque sabia que aqui ele já teve outros casos, que foi bem atendido, sabia da autoridade, né? E aí voltou. Então, essa questão é muito importante também. Até o Alexandre trouxe um negócio do cartão, né? Hoje o cartão é o WhatsApp, né? Porque hoje quando tu conversa com alguém, tu não troca mais um cartão, dá o teu WhatsApp, o teu Instagram. Então a importância do advogado ter um WhatsApp bem preenchido, né? Com seus dados, com seu telefone, com seu endereço, as áreas de atuação, o que você faz,
os horários do funcionamento do seu escritório, e muita gente não faz isso. Que hoje é um novo cartão. Né? Hoje a pessoa passa ali, às vezes a gente até estranha, né? A gente é um pouco mais antigo, mas é aquela, tipo, o cara dá o QR Code do Instagram, não, pega o meu Instagram, tipo, já pega, já lê, já adiciona na tua lista telefônica ali do teu telefone e entre teus amigos ali do WhatsApp. Então, isso para mostrar o que vem sendo mudado de lá para cá, né? Então, antes nós tínhamos lista telefônica, indicação, boca a boca ali, né? A confiança que um cliente indicava o outro. E tinha, acho que eu já falei das listas, familiares, né? Familiares, quando a gente começa a carreira ali, os familiares normalmente nos procuram. Mas e hoje, né? Como que que o cliente te procura hoje? Hoje existe muita confiança, né? Isso foi trazido aqui bastante pelo Dr. Braz. E a confiança, quando você faz um trabalho bem feito, esse cliente tende sempre a voltar. Ainda mais hoje no mundo digital, de tantos golpes, tantas coisas acontecendo. Mas tem muita gente que é atendida online por um advogado, por um outro advogado, gosta do atendimento, o advogado passa a confiança e acaba pegando um cliente que era seu. Então, a importância de estar nas redes sociais, porque hoje todo mundo pesquisa, vai lá, hoje tu tem uma dúvida, o que vai fazer? Vai no Google, vai lá na inteligência artificial, perguntar uma situação. E a mesma forma que a pessoa às vezes vai no Google fazer a pergunta da situação que ela está passando, ela também vai lá para pesquisar um escritório de advocacia que faça aquela demanda. E de que forma você está hoje presente nos meios digitais para quando essa pessoa for fazer essa pesquisa, você aparecer para ela. Uma coisa com o empreendedor, Alexandre. Como diz o Alexandre, a gente adora falar, né? Tu dá uma pausinha aí, eu entendo que é para mim. E o legal, assim, é que às vezes, mesmo quando a gente faz algum conteúdo online, esse conteúdo às vezes ele não vem para você, vem para o colega, mas é porque quando você faz isso, você desperta no seu lead, no seu futuro cliente, a consciência de que ele tem um problema a ser resolvido e pode ser resolvido via judicial, via uma demanda administrativa. Nessa hora que você acendeu essa consciência nele, ele vai procurar um advogado. Se é você esse advogado que passa confiança para ele já vai te questionar e você já vai ter aí mais um lead, mais um cliente. De repente, se você não é um advogado da confiança, ele tem um advogado, como a gente fala aqui, que atendeu ele muito bem, que passou confiança, ele vai lá nesse advogado, se esse advogado tem nessa área, provavelmente vai ser o advogado que vai ficar com essa causa. Se esse advogado não faz, de repente ele pode repensar, se volta nesse advogado que ele viu o vídeo, ele vai questionar para esse advogado se esse advogado aqui é um bom advogado, e se você realmente tiver um bom relacionamento no meio que você está, com certeza vai virar um cliente seu. Eu acho que tudo é questão, né, de percentual, eu vejo, né? Porque, tipo, hoje tu tem que ter um percentual de conversão de cada coisa. Depois tu pode até falar um pouquinho mais sobre, ontem até a gente não abordou, mas a questão do funil, né? Para falar aqui, né? Que muitas coisas, lógico, às vezes vão estar lá de fato, lá no topo do funil. Tu só está alimentando ali para futuramente, né? Pois o Jonathan pode estar falando um pouquinho mais sobre isso, para as pessoas entenderem o porquê. Às vezes, faço um monte de conteúdo, mas não consigo converter nada, não vale a pena. Então, mas não, às vezes vale a pena, só que tem que esperar um momento ali, né, e alimentando. Mas o ponto não dá para ignorar a questão da autoridade na advocacia, tem que começar por aí. Eu acho que ontem a gente bateram muito em cima disso aqui, Dr. Cláudio também, e a questão de que o primeiro é você, de fato, não pode abandonar a tua especialidade. Eu atuo no quê? A previdenciarista? A trabalhista? É um advogado civil? Não, eu vou ser o melhor nessa. Enquanto eu faço marketing, paralelamente, você iniciou agora, cara, você vai ter que se tornar o melhor advogado. É o primeiro ponto, porque às vezes vai para as redes sociais, só que a gente tem que entender que a advocacia, entender ela como um produto também. É uma prestação de um serviço, mas vamos tratar ela como se fosse um produto. Estou vendendo um produto. Eu tenho que ter o melhor produto. Quem que é o produto quando eu inicio a advocacia? Sou eu advogado. Então eu tenho que ser o melhor advogado. E como que eu faço para me tornar o melhor advogado? Estudando muito, né? Com o processo, quanto mais processo tu pegar, mais experiência tu vai adquirindo. Por isso que se fala muito, né? Quando o advogado é mais velho, ou médico,
É óbvio, porque já passou por muitas demandas, por muitas situações, às vezes perdeu um processo que, poxa, um detalhe, que daí tu já vai pegar no próximo, já não vai cometer de repente o mesmo erro, ou vai pedir um documento a mais, uma sustentação diferente. Então, é lógico que a bagagem que tu vai construindo te faz também construir autoridade. Só que tem aquela construção automática, com o exercício da profissão, e tem aquele acúmulo de bagagem que tu vai fazer cursos, vai ler livros, né? Vai se especializar, vai fazer parte de equipes de estudos, onde a gente se reuniu aqui entre advogados, discutindo aqui. Então, é você fazer parte de um ambiente que vai fazer com que você seja um profissional melhor. É a primeira parte. Eu vejo que não dá para ignorar isso, né? E daí, a partir dali, tu tá vendendo o melhor produto, porque se tu não tiver o melhor produto, pode ser que você venda, o cliente vai chegar lá no seu escritório, você vai conseguir converter, só que daí o cliente não vai voltar, porque daí o teu produto não é bom ainda. Então, é importante sim, não é só ser o menino da internet, não dá. Tem que fazer, tem que sim, né, se expor, ir melhorando, porque daí você está crescendo no direito e crescendo também nas redes sociais, né, no teu marketing. Então, vai crescendo ambos. Pode ir. Até pegando o que tu falou, né, eu até botei aqui para não esquecer, né, já trazendo para esse slide aqui. Tu falou duas coisas, o funil e a especialidade. Então, o que a gente fala aí, tu abordou a autoridade que está dentro, né, do advogado se especializando, ele se torna uma autoridade onde que ele, na área que ele atua, né. E a gente falou muito ontem sobre isso, né, especialmente quando tu se torna um especialista na área e quando tu comunica direto para esse cliente, a tua comunicação com ele é mais direta. Então, quando tu tens o teu Instagram, ou o teu TikTok, ou o teu YouTube, né, seja qual o LinkedIn, a rede social que você usa para se comunicar com o seu cliente, onde está o seu cliente, quando você é especialista, você comunica mais fácil, você comunica direto para ele. Eu não vou estar falando de várias áreas. Poxa, às vezes eu vou estar falando ali sobre aposentadoria, auxílio-doença, para aquele meu público, e aquele meu público vai se conectando comigo, vai ficando lá, ele vai tracionando mais clientes. Então fica inclusive mais fácil para você atrair esse cliente organicamente, sem ter custo com tráfego pago e sem ter o custo né, que a gente tem dos sistemas que a gente usa para estar atraindo esses clientes. E tu falou do funil, né? Inclusive ontem eu tinha observado isso, até ia comunicar na hora do Mel também, Acabamos não falando sobre funil, né? Eu acabei, como todo mundo a gente sempre traz alguma coisa, o papo vai fluindo, as coisas vão. Mas o funil, eu até observo que tem muita gente que consegue atrair os clientes. Às vezes você consegue despertar para o cliente essa situação, né? Que ele tem um direito e você acha que não está atraindo, mas é porque às vezes esse cliente ele não tem um meio de entrar em contato com você, se você não deixa bem claro. De repente está no teu Instagram, mas de repente não tem um site bom, ele vai no teu site, o site não passa confiança, ele vai no Google Meu Negócio, o Google Meu Negócio lá você não tem nenhuma avaliação. Então como que você atrai esse cliente? Porque às vezes, como a gente falou, ele está lá no topo funil, tu passa, comunica, tu desperta para a pessoa a consciência de que ela tem um direito, mas tu não consegue trazer ela para o meio do funil, para esquentar mais ela. Poxa, realmente eu sou advogado, eu sou especialista, eu tenho várias avaliações, vários processos desses já fomos felizes, já ganhamos, né, sou um advogado de referência na área, aí lá e não tem ele, de repente, uma forma de atender bem esse cliente, que às vezes esse cliente entra em contato com você demora um dia, 2 dias para responder, ou às vezes ele te faz uma pergunta no Instagram, demora 3 dias para dar no Instagram responder, ou nem responde a pergunta dele no Instagram. Então tem advogado que acha que quer o lead quente. Não existe lead quente. O lead quente é alguém que já passou esse conhecimento para ele já sabe, e aí ele vai te procurar para fazer o processo. Então tem muito lead que já vem aquecido, mas são raros. A grande maioria, você primeiro desperta a consciência, ele vai pesquisar mais, ele vai ver um vídeo, vai no seu site, ele vai te fazer perguntas, você está ali respondendo, né? Então tem muita gente que, a gente observa que o próprio Nelton trouxe isso, né? Poxa, eu não estou conseguindo fazer o meio do funil, eu consegui despertar as pessoas, vem muitas perguntas, mas é isso, se você não tem tempo para estar, inclusive, atendendo o cliente, então você vai estar gastando tempo e dinheiro.
porque você não conseguiu aquecer o cliente, não conseguiu dar uma atenção para o cliente. Hoje as redes sociais estão aí, para quem está organizado, para quem está respondendo, para quem está dando atenção, com certeza está convertendo esse cliente. Então eu quis trazer um pouquinho disso, porque tu trouxe ontem, eu lembrei que a gente não falou aqui, e eu vejo muito isso, sabe? Eu vejo muito advogado, poxa, eu faço tráfego pago, mas o meu tráfego pago não funciona. Será que o problema está no tráfego pago? Ou está no canal de comunicação com ele? Ou está no canal que você vai tentar fazer com que ele clique mais rápido e traga ele para o seu WhatsApp? Ou eu vejo gente hoje ainda fazendo um formulário para preencher e depois entrar em contato com o cliente. Olha só quanto trabalho a gente vai fazer esperando. Nesse tempo que você faz isso, ele já foi outro advogado que já foi direto para o WhatsApp do advogado, o advogado já respondeu, já atendeu, já fez uma reunião online, já fechou. Então essa é a importância de tu ter esse tempo, o tempo ou a organização. Se você não consegue fazer isso, então tem um comercial, tem alguém para atender, ver se realmente há uma demanda, aquecer, passar um atendimento para você e você ir lá fazer o fechamento. Se você não tem tempo, então nem gaste dinheiro, porque realmente você vai ver muito fluxo, muita gente vindo te questionar muito trabalho e vai estar reclamando que não tem cliente, né? Nós mesmos, a gente pode até falar um pouquinho melhor, porque a gente está fazendo muitos TikTok, muito vídeo, a gente não tinha um hábito de olhar o TikTok como uma ferramenta para atrair clientes, e hoje já temos outro olhar, está funcionando. Só que você tem que sempre saber da maneira certa o que você tem que fazer para que você consiga atrair esses clientes, né? E antes até do Alexandre complementar essa questão das redes sociais, a geração hoje que está nas redes sociais é uma geração imediatista, né? Querem tudo muito para ontem. Então, a importância de fato da gente ter essa agilidade no atendimento, né? É prova que dentro do escritório a gente vê isso, que quando tu agenda um cliente, porque por determinada situação o advogado não consegue atender de imediato, ele não comparece no agendamento que ficou para a semana seguinte. Muito provavelmente já foi em outro, já conseguiu outro. Então, esse imediatismo é algo que a gente tem que ficar ligado e que tem que ir atrás mesmo e tem que fazer valer o que está investindo de fato nas redes sociais, né? Esse imediatismo está no advogado também, que é o retorno de uma hora para outra, né? Não é só o cliente do outro lado, mas é o advogado que começa hoje nas redes sociais e já acha que, né, vê um escritório que diz, não, faz porque eu estou atraindo 50 clientes por mês nas redes sociais. Aí tu vai lá e faz um vídeo, não aparece ninguém, faz outro, não aparece ninguém, faz outro, não aparece ninguém. Aí o que tu fala? Pô, isso não funciona, né? Então, esse imediatismo está em todo lugar, né, Tata? A gente sempre quer o resultado rápido. E entra na parte de gestão, né? A gente já falou sobre isso. A questão de indicadores, de métricas, é tu começar a medir. Quantas pessoas vêm por indicação? Quantos eu consigo converter por indicação? Quantos vídeos eu fiz esse mês? Quantos, né, de repente me deram um like, né? Quantos curtiram a minha postagem? Quantos de repente começaram a me seguir? Quantos mandaram um questionamento? E daí tu começa a ver a evolução, né? Poxa, aumentou um pouquinho. Mais 3. Esse mês foram 10. Pô, esse mês eu já consegui converter 1. Aí tu começa a fazer conta, né? Poxa, então a cada 10 vídeos, ou eu tô numa média de 1 por mês, 1 cliente por mês, tá? Vale a pena? Cara, tenta fazer mais. Segundo mês, né? Mais 30 dias, pô, esse mês foram 2. Daqui a pouco isso começa a replicar. Daqui a pouco de 2 ele já passa para 4, 5, daqui a pouco 10. E daí tu vai vendo que ele vai aumentando essa proporção. Só que o ponto é que não acontece de uma hora para outra. Isso. Assim como a advocacia no início, mesmo boca a boca, ele não acontece de uma hora para outra. É porque a gente já esqueceu, tá? Porque já faz tempo. Isso. Mas não aconteceu de uma hora para outra. Foram anos para a gente conseguir, a gente ficou remando e parecia que as coisas não iam dar certo. E só que daí com o tempo, atende um cliente, aí espera 1 ano, 2 para resolver aquele processo, o cliente ganhou, aí ele vai indicar, olha só, alguns indicavam antes de resolver o processo, mas alguns eles ficam esperando, não doutor, se der tudo certo no meu processo, eu tenho meu vizinho para indicar, já para o cara dar aquela acelerada no processo. Então às vezes tu tem que esperar o trânsito em julgado num processo para conseguir uma indicação, então demora também, só que às vezes a gente acaba esquecendo. E eu vejo que as redes sociais não é diferente.
é tu medir, ver qual que tu se adapta melhor. Porque, lógico, de repente tem um que está ganhando muito dinheiro, está fazendo vídeo, está conseguindo muitos clientes lá no WhatsApp, no Instagram. O outro está conseguindo muito cliente, vai dizer, não, a rede melhor que tem é o LinkedIn. Aí o outro, não, melhor é o TikTok. Porque cada um às vezes sai, depende da área, né, do que está plantando ali. E tem essa questão do topo do funil que o Jonathan falou. Porque tem aquele conteúdo que tu vai colocar de fato para te aparecer, né? Para te ficar conhecido, o teu rosto começar, né? Fica familiarizado ali, as pessoas começam a te conhecer. E às vezes um cliente vai bater na tua porta porque outra pessoa fez um vídeo também. O cara já te conhece, mas ele viu uma informação de outra pessoa, ele vai chegar no teu escritório, eu recebi esse vídeo aqui desse advogado e tal, e assim vai acontecer com o seu também. O cara vai ver o teu vídeo e vai vir um advogado da confiança dele. Só que com o tempo tu vai se tornando autoridade. O ponto é que esse teu conteúdo tu vai ter que ir colocando até que tu vai atingir a pessoa que está precisando daquele benefício que tu publicou. E daí, de repente, ele vai lembrar de ti, vai no teu escritório, vai te chamar. Então, de fato, ali tu vai estar alimentando informação. Até que tu vai pegar o cara ali no meio do funil ali, né? Que o cara está precisando ali já daquela informação e ele vai entrar no teu funil, na verdade, né? É uma construção, né? A gente conversa muito e a gente fala aqui que não existe bala de prata, não existe promessa milagrosa. O que existe é uma constância no trabalho que tu vai fazendo. Quando a gente começou a fazer tráfego pago no Google, também não explodiu de clientes no escritório, não. Foi uma construção, tu bota dinheiro, tu ajusta, é o site que é ruim, é um tráfego que não está bom, a página não ficou legal. Então, é uma sequência de ajustes e quem entende um pouquinho de fato de marketing, de tráfego pago, é um processo de 6 meses a 1 ano. Porque tu começa a fazer, não dá certo, ajusta a página. Às vezes tu vai pegar um modelo mais pronto, que ele vai dar um retorno mais rápido, porque igual a gente conversou aqui, igual o Alexandre, poxa, eu fiz uma live, poxa, não deu. Mas por que a primeira não deu tanta gente? É porque as pessoas não sabiam que o Alexandre estava fazendo live naquele sentido. Então ele fez uma hoje, depois da semana fez outra. O próprio robozinho no TikTok ali, que entrega para o público-alvo, que é o público que o Alexandre está conversando, começa a entender que, poxa, quando eu entrego esse tipo de público aqui para o vídeo dele, começa a curtir os vídeos dele, começa a dar interação, então é isso que eu vou fazer. Então é uma constância. E o Alexandre também vai ajustando, poxa, eu falei de tal assunto, eu falei de tal horário, poxa, esse horário está vindo mais gente. Então é uma constância realmente de ajustar a rota, né? Você vai ajustando o seu caminho conforme você vai fazendo. Quando eu vejo assim, alguma promessa milagrosa de marketing, vem, eu já vou trazer tantos clientes por mês, cara, desconfia. Porque não existe, é um trabalho de constância. Às vezes a sua área de atuação é mais difícil de captar clientes no Google. E você de repente vai no Instagram, vai no Google, vai no TikTok. Aqui é um pouquinho mais, aqui é um pouquinho menos. Às vezes você vai ver que você está com muito trabalho. Então, poxa, de repente se eu colocar aqui uma SDR para atender esses primeiros leads e fazer já um pré-atendimento, não vai me ajudar? Aí tu vai ver, poxa, de repente no começo tu vai ganhar um pouquinho menos, mas depois tu vai vendo que o número vai compensando, daqui a pouco está valendo a pena, daqui a pouco tu explodiu. Então é uma série de trabalhos, de organização do trabalho, que você não pode ser explorado por esse tipo de propaganda, né? E quando tu começar a fazer um trabalho desse, já faz um trabalho pensando a longo prazo, né? Então, poxa, já pense que, poxa, eu tenho dinheiro para fazer um trabalho de uns 6 meses, para de fato ver, testar, empatar dinheiro algumas horas, perder dinheiro algumas horas, e dali a um certo momento tu vai começar a ganhar e a máquina começa a rodar bem e tu só melhora. Poxa, meu Google tá bom, poxa, agora vamos para o Instagram. Pô, meu Instagram tá ótimo, agora vamos para o TikTok. Sabe? Não tente abraçar o mundo que de fato, às vezes tu já começa errando por aí. Mas realmente trazer isso, né, é um trabalho de formiguinha. E quando a gente vê essas promessas fáceis, e se sempre desconfie, porque construir autoridade é trabalhoso, leva tempo, demanda trabalho. Construir um funil bom para conseguir atrair clientes dá trabalho. Tu fazer vídeos dá trabalho, tu fazer a live dá trabalho. Então não vive dessas promessas fáceis. Se organize, faça gestão para que você consiga organizar os seus momentos de trabalho, né? Qual é o horário que eu vou fazer vídeo, qual é o horário que eu vou tirar para me fazer petição, qual é o horário que eu vou tirar
para responder os meus clientes, pô, eu vou deixar alguém só respondendo meus clientes ali, para que eu consiga trabalhar mais tranquilamente. Tudo isso vai depender do momento da sua advocacia, né? Depois a gente pode falar melhor sobre isso à tarde. Dependendo do momento da sua advocacia, se você tem mais braços para te ajudar, se é você quem faz tudo, de que forma você vai se organizar então. E às vezes nesse começo, você de fato vai precisar se dedicar mais, trabalhar um pouquinho mais, né? Ir um pouquinho além do horário, gostar de atender o cliente. Então é um caminho que eu tenho certeza que se você seguir o plano, né, da forma correta, você vai sim aí ter sucesso, conseguir clientes, porque se você ficar esperando aí cliente bater na porta como antigamente, né, eu acho que é um caminho aí para fechar as portas num futuro muito próximo. E assim, às vezes, talvez o não fechar a porta, mas daí o comodismo, tu fica ali com aquele escritóriozinho a vida inteira, né? Às vezes insatisfeito com o escritório, e ainda assim tu não faz nada diferente para prosperar, né? Então, quando não fecha a porta, às vezes fica naquela situação ali, né? E acrescentando, né, Jonathan, que é lógico, né? Não dá para comparar um com o outro. Fui lá e fiz uma live e veio muitos clientes, veio muitas curtidas, mas, poxa, às vezes o cara tem um charme igual o Dr. Alexandre, né? Se ele não for charmoso assim, às vezes já fica mais difícil. Então, isso conta também, né? Eu falo que o libriano já tem esse charme natural, os olhos verdes, né? Então, tem várias situações ali que de fato vão contar, né? A gente fala brincando assim, mas a gente sabe que sim, né? O comportamento, como se comunica, como se veste, o ambiente, tudo Então tudo conta, tudo conta. O fato é que tem que de fato ter essa constância e acreditar. Eu acho que acreditar em si mesmo, querer, eu acho que o querer tem que ser muito forte, tu querer saber onde é que tu quer chegar. A gente fala muito sobre isso porque dá trabalho. O ponto é esse, né? Porque às vezes a gente fala poxa, o cara conseguiu um sucesso extraordinário, tá muito bem. Mas, cara, o cara às vezes está todos os dias fazendo 2, 3 lives por dia, de segunda a domingo, dá o melhor dele. Cara, ele paga o preço. O negócio é esse, tu tá disposto a pagar o preço para levar o teu escritório, né, para o extraordinário. Porque um escritório extraordinário, ele requer atitudes extraordinárias. Tu não vai conseguir. A gente fala muito de extraordinário aqui dentro, né? E eu acho que a gente deveria chamar os nossos seguidores de extraordinários, os extraordinários. Eu acho que fica a dica aí. Hoje eu estava vendo o extraordinário e, de fato, a gente, de fato, fazer o extraordinário para alcançar o extraordinário. Nada vem de graça, né? Não tem almoço grátis. Não tem. Já diz Mário Sérgio Cortella, a vaca não dá leite, tem que tirar. A gente tem que ir atrás, a gente vê que dá trabalho. O resultado que a gente alcançou, hoje a gente agradece muito a Deus por tudo, por onde a gente chegou. Só que a gente sabe que o caminho que a gente tem de ter pela frente, pelo que a gente ainda quer alcançar, requer muito ainda. Requer esforço. Então, você que está aí ouvindo, que quer de fato chegar a outro patamar, cara, a gente começou por um e foi para o outro, né? Começamos aqui com o Google, fizemos vídeos no YouTube, e fomos para o Instagram, e fomos melhorando, e estamos construindo, TikTok, LinkedIn, e é uma construção. Então vamos para a rede de apoio, networks, e participando de encontros, e fazendo encontros com advogados, empresários, se expondo, procurando bons ambientes, e o resultado vem, porque daí, olha só, dependendo só de indicação. Pô, tá muito bom, doutor. Não, mas já tá muito bom aqui. Tá, mas daí tu tem isso aqui que tu mantém ou até melhora. A gente fala aqui dentro que sempre dá para melhorar, porque tu tem que se perguntar: como que eu faço para melhorar a minha indicação? Porque tu tem que estar sempre se perguntando: como que eu faço para melhorar isso aqui? Porque sempre dá para melhorar. Assim como tu tem que se perguntar como que eu posso melhorar. E sempre dá. Então, para tudo. Eu vivo hoje de indicação. Então, melhora a tua indicação, porque dá para melhorar. Se tu se perguntar como que eu posso melhorar a minha indicação, tu vai ver que dá para melhorar. Dá para melhorar. E daí tu tá muito bom aqui, mas poxa, coloca mais um, né? Não sei o que o Jonathan recomendaria ali, de repente, para aquele cara que está começando hoje, que está só na indicação. Não quero gastar muito. Talvez o Google Meu Negócio seria foi um caminho que a gente... o Instagram, né? O Instagram tem que ter. Mas foi um caminho que a gente fez, colocou todos os serviços lá no Google Meu Negócio. Eu acho que tem que estar certinho também, né? Eu acho que as duas coisas. Mas eu acho que o Instagram para fazer os vídeos, ter essa chamada. Eu acho que duas coisas, porque o Google Meu Negócio tu não gasta nada, né? Isso. Não tem investimento, olha só.
Tu ter ele lá certinho, bem preenchido. Tem gente que está ociosa, abriu o escritório hoje, não tira um tempo para organizar. Poxa, não tem cliente? Então vai organizar, vai captar cliente, vai para as outras áreas ali, vai fazer um vídeo. Ah, mas eu não gosto. Então fica onde é que está. Porque para atingir o extraordinário que a gente está fazendo, a gente tem que sair da zona de conforto e fazer o que não gosta. Eu não queria também na época fazer vídeo e o Jonathan praticamente me empurrou para frente da câmera, porque eu também não queria. Só que às vezes a gente precisa do empurrão também. Mas quando não tiver ninguém para dar um teu empurrão, já fica aqui, ó. Fica aqui a minha fala, que se tu quer o extraordinário, tu vai ter que fazer mais do que tu faz. Vai ter que sair da zona de conforto e fazer o que não gosta. Porque senão, ponto. Pessoas estão chegando e tem alguns que não vão alcançar porque não querem fazer. Vai simplesmente dizer que não gosta. Eu não gosto de ler, está cheio de gente dizendo eu não gosto de ler, beleza. Eu não tenho o hábito da leitura, tudo bem. Cada um tem a vida que merece, já diz Paulo Vieira. E se tu não querer ler todos os dias um pouquinho com esforço até pegar o hábito, tu nunca vai ter. E nunca vai ter o hábito da leitura e talvez nunca vai se desenvolver, nunca vai crescer. Então a gente tem que sair da zona de conforto e fazer o que não gosta para atingir o extraordinário. Tem que fazer. Colocou muito bem ali, né? Em várias reuniões a gente já viu pessoas, mas pô, na área empresarial não dá. Dá, gente. A gente faz, conheço vários advogados que fazem, a gente faz no Google, conheço advogados que trabalham muito bem no LinkedIn, na área empresarial, na área comercial, dá super certo. É você aprender a fazer e fazer da forma certa. A gente falou, poxa, hoje a gente até está começando no TikTok, fazendo TikTok, e realmente o TikTok hoje entrega mais do que o Instagram. Poxa, custa, é difícil você tirar todo dia um videozinho ali, postar. A gente tem resultados aqui no escritório, né? A doutora Natasha, a gerente do escritório Pai Nossa, faz isso e tem dado resultado, né? De forma orgânica, para o público-alvo dela, como eu já falei aqui no começo, né? Crie o seu público-alvo, fale só para o seu público-alvo e você vai se conectar com aquele pessoal que está lá do outro lado. E não tem custo nenhum. Está lá de forma gratuita, o único custo, óbvio, é o seu tempo, tirar o seu tempo, a organização, fazer a gestão, para você se organizar e fazer aquele post todos os dias, para que você consiga atrair seus clientes e não deixar eles sem resposta, né, ter aquela atenção. A gente falou, desde o início, a gente sempre tentou jogar, poxa, o Google é meu negócio. Todo mundo vai no Google, pesquisa, e às vezes ela vai olhar os comentários para ver o que o pessoal está falando daquele escritório. Tira pela gente, né? Pô, quando a gente vai fazer uma compra, onde a gente vai? Lá no Reclame Aqui. Ou vai no Google, pesquisa, Reclame Aqui e tal, em vez de ter mais alguma reclamação daquela empresa, não é? Ou você não vai lá ver as avaliações da pessoa, tipo, vai no iFood. Às vezes você não vai lá ver um comentário se a comida realmente é boa. Então, as pessoas não fazem diferente no escritório de advocacia. Às vezes é o processo da vida dela. O que ela vai fazer? Poxa, eu não conheço esse advogado, vou ver se ele realmente é bom. Vai ver os vídeos dele, vai olhar o Instagram dele, vai olhar o Google, as avaliações, vai olhar o site. E às vezes é uma roda, né? E se alguma coisa às vezes não está boa, pode passar uma impressão ruim. E não custa nada. Hoje o site é baratíssimo, você pode fazer o site até com inteligência artificial de forma gratuita. Eles fazem para você cria um site gratuitamente. O Instagram você não paga nada. Google Meu Negócio você não paga nada. Então o que está faltando para você fazer? Sabe? Às vezes, como a gente falou, já vimos vários amigos fecharem escritórios e às vezes você tem alguém para te empurrar. Quando você não tem alguém para te empurrar, às vezes a vida te empurra. E quando chegar esse momento, às vezes você já pode estar na beira do precipício, né? Então, se você hoje se dedicar um pouquinho do seu tempo, sabe, com amor à profissão, porque a gente faz o que a gente gosta. Então se dedica, faz com você gosta, estude, sabe? Eu não gosto de ler, mas poxa, vai dar no YouTube assistir um vídeo sobre um conteúdo, sabe, que vai te ensinar a fazer aquilo. Eu, quando comecei a fazer tráfego pago no escritório, era eu que fazia. Não teve ninguém para me ensinar. O Jonathan foi aonde? O Jonathan foi lá no Google. Pesquisar, apareceu um vídeo no YouTube de alguém ensinando a fazer tráfego pago, eu fui lá e fiz. Depois, eu já vi que o negócio estava dando resultado, fui lá, paguei para fazer um curso para saber fazer o tráfego pago. Então você vai melhorando conforme você vai aprendendo. Se não tivesse tendo aquele estalo naquela época, de repente hoje a gente não estaria já fazendo, não sei, sabe? Então desperte isso em você. Eu vejo que muito advogado tem vergonha, né? Não é vergonha, é o medo do julgamento.
o que o meu colega vai falar? Uhum. O que o fulano lá vai falar? O que a OAB vai falar? Gente, eles não pagam o seu salário. Quem paga o seu salário é o seu cliente. É a pessoa que está lá do outro lado te ouvindo. E às vezes o que pode parecer besteira para algum advogado, toca no coração daquele cliente que está do outro lado da tela. Às vezes você está trazendo uma solução para ele, algo simples, que ele não tinha conhecimento. Tem muita gente que é analfabeta, não sabe nem ler. Quando vê uma informação na TV, elas ficam por tentar, poxa, eu tenho direito. Um BPC, né? Quantas pessoas não sabem que tem direito a um BPC, sabe? Um auxílio acidente. E aí quando você comunica isso de forma simples, porque é simples, é um videozinho de 1 minuto, você consegue tocar na pessoa e trazer ela para o seu cliente, né? Então, eu acho que a gente conversou aqui, tem muito advogado bom, com autoridade, de tempo, já construiu sua autoridade, tem muita indicação. E às vezes onde ele chegou já é o suficiente para ele. Mas se você hoje não tem esse tempo, se você não tem autoridade, se você não tem indicação, a forma de você crescer, além da indicação que vai vir, além ali das parcerias que você pode criar, é a internet, é o Google, é o Instagram, é o Facebook, é o TikTok, essas redes novas que estão aparecendo, é aí que você vai se comunicar. As pessoas hoje estão, o último estudo que eu tinha visto, eram 6 horas por dia, em média, no celular. Né? Então, olha o tempo que as pessoas estão no celular. Então, se você não está antenado, não está aí aparecendo, alguém vai aparecer e vai pegar aquilo que era o seu cliente. Né? Nossa. Eu acho que já estamos indo para o final aí, né? Não sei se a Tati gostaria de falar mais um pouco. Na verdade, Jonathan, só complementando o que tu falou, né? A vergonha que a gente vê muito nesses advogados novos que estão, mas grava vídeo, que fica com receio, né? Se tu está preparado, se tu estudou, tu tem autoridade no teu assunto, o que tu vai falar não é besteira. Pode ter certeza disso, não é besteira. Uhum. Então, assim, quem vai falar alguma coisa, vai falar por falar, não importa. Então, quem está ali vendo, que vai assistir o teu vídeo, vai estar recebendo informação. Então, é o preparo, é o estudo, né? Então, não desista, vá, faça do seu jeitinho, do jeito simples que seja, que até as pessoas que estão ali nas redes sociais, a gente sabe que não, às vezes são pessoas mais leigas, a forma como tu vai se comunicar, bom, tudo conecta com os assuntos que a gente já veio falando nos outros podcasts, né? A questão da forma do acolhimento do teu cliente, a forma como tu vai abordar esse cliente, e o que você vai trazer de informação para ele, vai fazer agregar para o crescimento do teu escritório, né? Eu acho que essa questão de vergonha ou julgamento de colegas, eu acho que a partir do momento que eu consegui mudar um pouquinho a percepção de para quem que eu estava fazendo o vídeo, melhora isso, né? Porque queira ou não queira, eu não faço o vídeo ali quando eu faço um conteúdo previdenciário, hoje não, hoje a gente está fazendo conteúdo para advogado. Mas quando eu estou falando sobre aposentadoria, eu não estou falando para outro advogado. Eu tenho até que falar com uma linguagem mais simples, porque eu estou falando para clientes, para pessoas mais simples que estão procurando um benefício previdenciário. Então já tem que, se tu está fazendo conteúdo jurídico, não faz de conta que estás olhando para outro advogado. Tu está olhando de repente uma pessoa simples, tá? Falando sobre uma aposentadoria para atividade rural. É para uma pessoa que vive lá no interior. Então, cara, não fica preocupado com o julgamento do outro advogado, porque provavelmente o advogado ele nem perdeu tempo para assistir o teu vídeo, fica tranquilo, ele não quer te dar audiência. Né? Quem está assistindo é o teu cliente. Então, quando eu vou fazer vídeo que é para público previdenciário, eu falo para os clientes, eu não falo para advogado. Hoje eu sei que eu estou falando para advogado, acredito que o advogado está do outro lado me vendo. Mas parte daí, né? Às vezes a gente fica com esse medo de julgamento, mas o que vão falar? E já falaram da gente, está tudo certo. E daí hoje elogiam. E é aquela coisa de quando tu tá lá embaixo, as pessoas falam tal, e depois quando tu cresce, tu conquista, aí fala, poxa, eu sabia que ia dar certo, eu já sabia. Mas lá atrás ele criticava, mas hoje ele te elogia e diz, né? Porque não é todo mundo que quer fazer. Então faça diferente, faça o extraordinário, faça sim, se exponha e que dá resultado. Dá. É a constância, né? Às vezes, aqueles que mais julgam são aqueles que queriam fazer o que você está fazendo. Aí a pessoa não tem coragem e ela começa a fazer brincadeirinha, de julgar. Como é que eles falavam no começo? Não é TikTok, hoje é TikTok, né? Que eles brincam com a gente, né?
mas antes era o... Menino do YouTube, né? O youtuber, né? Youtuber, né? Tem o youtuber e tem o... a pessoa que tá... O influenciador. O influencer ali, tá falando. Então, gente, sempre vai ter... O que as pessoas querem é ter coragem de fazer o que você está fazendo, ou o que você quer fazer. Então, faça, estude, faça gestão, estude um pouquinho de gestão, estude um pouquinho sobre marketing e foque no seu cliente. Se você tem que fazer vários vídeos no Instagram, em várias redes, tem que fazer tráfego pago, já tem um dinheirinho para investir, tá todo mundo fazendo tráfego pago porque dá resultado. Se alguém fala que não está dando resultado é porque não está fazendo da forma certa. Eu espero que vocês tenham gostado aí do nosso conteúdo de hoje, do nosso bate-papo, da nossa conversa. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, sabe? Mande para um amigo que você acredita que precisa ouvir o que a gente falou aqui hoje. Seja seu sócio, seja um familiar, seja um pai que está ali advogando, seja um filho que está advogando, seja o seu colega de trabalho. Então, mande esse vídeo para ele, mande o que a gente conversou hoje, que eu tenho certeza que é uma sementinha que a gente vai mudar e vai começar a mudar aí a vida profissional dele. E fica o convite também, né? Para toda última sexta-feira de cada mês, a gente faz esse movimento, esse encontro, uma roda de conversas, na verdade. Última quarta-feira, né? Isso, última quarta-feira, desculpa. De todo mês a gente faz esse encontro aí com os advogados para trocar essas experiências, ver. Cada mês tem um assunto diferente, um tema diferente, né? Então, fica o convite para comparecerem aqui para a gente poder trocar essas ideias. Isso, só ressaltando, né? O Ajustando a Rota, de fato, é um encontro de advogados, é uma troca. O objetivo não é a gente chegar aqui e dar uma aula, a gente apresenta um pouquinho do nosso conhecimento, mas o objetivo é a troca, é as perguntas, é um aprender com o outro. Então, venha aqui, venha fazer parte aqui desse movimento, conheça o nosso escritório. Então a gente vai ter a maior honra em apresentar o nosso escritório, apresentar a nossa estrutura, conversar. É com ambientes como esse que também você consegue aí o extraordinário, né? Então faça essas conexões, participe de movimentos como esse, que é o que vai te levar de fato para outro patamar. Então eu gostaria de encerrar com essa mensagem para vocês. Quem não é visto dificilmente será lembrado, mas quem é lembrado precisa entregar uma experiência que gere confiança. Então não basta também você só fazer os vídeos, né? Como falou o Alexandre, você precisa mostrar um bom trabalho, passar autoridade naquilo que você faz. Um grande abraço, uma ótima semana para vocês e até o próximo Ajustando a Rota.